Cidade Inclusiva, com Cid Torquato. Cid Torquato, bom dia para você. Grande Milton, como vai? Tudo bem, tudo bem. Conta para nós aqui um pouco como é que vai esse sistema de transporte para pessoas com deficiência, que pode ser feito através de táxi na cidade de São Paulo. Então, esse é um tema, Milton, muito interessante, né? Você sabe que São Paulo tem uma frota de mais de 30 mil táxis comuns. Parece que de 33 mil táxis rodando na cidade, fora os táxis clandestinos, né? O táxi acessível, o táxi adaptado, começou ano passado e no começo atraiu alguma atenção de pessoas. São cerca hoje de 30 táxis na cidade de São Paulo, mas apesar do serviço ser bastante elogiado pelas pessoas que usam, esses táxis têm havido muita desistência de motoristas de táxi que, num primeiro momento, viram um negócio promissor e acabaram se frustrando com o negócio, ou seja, com a própria operação do táxi acessível em São Paulo. Agora, isso ocorreu exatamente por quê? O que demanda, organização? Onde é que estaria o problema? Uns fatores aí que complicam a situação, né? O táxi adaptado, ele custa muito caro e na verdade, não tem isenção para o motorista de táxi que vai adaptar o carro. Então, uma dobló, que é o carro da Fiat, que é o carro geralmente usado para isso, para você comprar o carro novo e adaptar, você vai gastar cerca de R$90 mil. E, em geral, a grande maioria desses táxis que hoje estão rodando, eles estão rodando em sistema de frota. Ou seja, as frotas compraram, ou seja, administram os táxis, ou os motoristas fazem parte de frotas, o que tem gerado uma série de problemas. Por exemplo, se eu chamo um táxi para me levar em algum lugar, e eu quero combinar com ele, olha, me pega aqui daqui uma hora, ele não pode. Eu preciso ligar de novo para a central, agendar um outro táxi, e muitas vezes o que acontece é a falta de disponibilidade de táxi no curto prazo. O usuário fica meio que esperando, fica meio que na mão, e na verdade o motorista fica com as mãos atadas, sem poder trabalhar de forma que não seja a partir de uma chamada vinda da central. Ou seja, existe demanda, forte demanda, não se consegue atender toda essa demanda e aí, claro, vai havendo um certo descrédito do serviço. Se você precisa do táxi e não tem o táxi à disposição... A questão tudo tem que passar pelas centrais que hoje administram isso, o que trava um pouco o sistema. Por exemplo, eu que uso transporte e preciso de táxi usualmente. Se eu quiser, por exemplo, marcar com o motorista da minha escolha para vir me buscar todo dia em casa às 7 horas da manhã, ele não pode fazer isso. Eu tenho que ligar todo dia para a central ou ligar e deixar agendado, e a central vai chamar o taxista que é o próximo da fila. Então, o que acontece? O sistema acaba sendo muito lento, porque como ele tem que atender, ele tem que chamar o próximo taxista da fila, muitas vezes, já aconteceu algumas vezes, o taxista está longe do local onde ele tem que buscar a pessoa. Cara, e isso demora no deslocamento. Olha, você tem que, em geral, agendar esses táxis com pelo menos 1 hora de antecedência, o que é pouco prático. Na verdade, a gente está acostumado a chamar um táxi e dali 5, 10 minutos ele está à disposição. Claro. Outra coisa que acontece não tem pontos fixos. Então, você tem alguns lugares de grande fluxo de pessoas, inclusive de pessoas de cadeirantes, e não tem pontos fixos, ou seja, esses táxis não estão parados lá. De qualquer jeito, você tem que ligar
e chamar um táxi, o que gera uma série de inconveniências. Para o taxista, eu tenho falado com os taxistas, porque eu uso esses táxis e acabo conversando para saber como eles funcionam, reclamam da falta de rotatividade, da falta de corridas. Eles conseguem, em função desses problemas com central, dessa demora, fazer 5, 6 corridas por dia, o que torna o negócio para o taxista, principalmente frente ao investimento de R$90 mil na compra do táxi, um negócio pouco lucrativo, ou seja, o retorno acaba sendo pequeno. Claro. Isso, Milton, esse nosso tema de hoje é muito importante, porque o que acontece? Essas falhas estão prejudicando todo o sistema, com a desistência de taxistas e, no frigir dos ovos aí, a inviabilidade do próprio sistema. O que pode, no médio e curto prazo, fazer com que dos 30 táxis hoje existentes, a gente acabe com menos táxis. Então, no meu alerta aqui é para as autoridades competentes, mesmo para os donos, para os responsáveis pelas frotas, para que revejam os critérios e os métodos de operação que hoje são usados, sob pena de um serviço tão importante para a cidade de São Paulo como um todo ser descontinuado exatamente por esses problemas. Tá certo. Cid, só para a gente fechar a nossa conversa aqui e não perder a oportunidade, que domingo que vem nós temos eleição no país todo, e eu tenho hoje perguntado aqui a vários ouvintes internautas o seguinte: qual é o critério que você utiliza para escolher um deputado estadual, um deputado federal? Porque normalmente para a presidência da República, governador, a discussão é um pouco mais ampla. Chega na área do parlamento, o pessoal acaba esquecendo um pouco e vota na primeira coisa que aparece na frente. No ponto de vista assim, da questão da pessoa com deficiência, você sugeriria que se buscasse pessoas comprometidas com o tema, ou que se cobrasse do candidato um compromisso com o tema? Olha, com certeza. Eu não seria... existem vários candidatos com deficiência. Obviamente que eu não limitaria o meu espectro de candidatos aí àqueles com deficiência apenas. Há vários candidatos que não têm deficiência, que têm marcadamente uma ação de compromisso com esse segmento e tudo mais. O que eu diria, Milton, mais importante de tudo é votar. Não só para as pessoas com deficiência, que muitas vezes têm dificuldades muito grandes de acesso aos locais de votação, em função do sistema de transporte e em função da própria falta de acessibilidade nos locais. Eu diria para que... e outra, existe uma legislação que isenta o deficiente que não puder votar por algum motivo de pagamento de multa e tudo mais, o que acaba ensejando também muitas vezes a desistência de votar. Eu diria, antes de mais nada, votem. Para as pessoas em geral, para todos que nos ouvem. É muito importante votar, muito importante escolher bem para que as nossas demandas sejam levadas ao parlamento. Com relação especificamente à pessoa com deficiência, eu acho que há vários, como existem temas muito específicos que atendem especificamente a questão da pessoa com deficiência, eu diria que as pessoas com deficiência devem prestar muita atenção nas plataformas dos candidatos e votarem naqueles comprometidos com projetos de melhora, com projetos de avanço nessas questões tão fundamentais como acessibilidade, transporte, educação e por aí vai. Então, olha, mais do que nada, votem consciente, votem bem e vamos torcer para a gente ter aí, não só nos cargos executivos, mas nos parlamentos também, parlamentares que avancem essas questões para a gente. Cid Torquato, boa semana para você, até mais. Grande abraço, Milton, boa semana a todos. Eu deixo sempre o convite aqui para você visitar lá o blog do Cid Torquato, o blog do Cidade Inclusiva São Paulo, através da página da CBN, ou escreva para a gente no cidadeinclusiva@cbn.com.br.
Visite o site CBN e ouça os melhores comentaristas do rádio brasileiro. E também leia os blogs, receba os podcasts e acompanhe as principais notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Clique www.cbn.com.br.